1 Coríntios capítulo 2. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos nesta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória, sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas Deus no-lo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Muito bem. Todos os homens, nós sabemos, eles estão diante de Deus. E ainda que exista ETs, se existirem em outros planetas, em outras estrelas, também estão diante de Deus. Deus, Ele é o Criador do universo, então Ele conhece todas as coisas, Ele sabe todas as coisas. Contudo, Deus sabe algumas coisas a nosso respeito, e nós não sabemos, até que vem a revelação do Espírito Santo. Porque ele diz aí, mas Deus no-lo revelou pelo Espírito. Então o Espírito Santo, ele traz a revelação de Deus para nós. E o que nós queremos falar com os irmãos nesta noite, a respeito dessa revelação de Deus, é de como nós, homens, seres humanos, estamos qualificados diante de Deus. Qual é a nossa qualificação? Como é que Deus nos vê? Então nós temos, de acordo com a revelação do Espírito Santo, a Bíblia, nós temos 3 tipos de homens. Nós temos os homens naturais, nós temos os homens carnais e nós temos os homens espirituais. São 3 tipos de pessoas. Não importa se é homem ou mulher, estou falando de homem no sentido humano, o ser humano. Então nós temos aquelas pessoas que são naturais. Por que são naturais? Porque elas perderam a qualidade de ser filhos de Deus. Isso aconteceu no princípio, quando os homens foram amaldiçoados. Então toda a raça humana perdeu a sua qualidade e recebeu o pecado por maldição. A terra foi amaldiçoada por causa do pecado de Adão e Eva, mas o próprio homem recebeu a maldição por causa do pecado de Caim.
Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 4, leia aí por favor, versículos 8 a 16. Gênesis 4, 8 a 16. Gênesis capítulo 4, versículos 8 a 16. Quem lê? Observem que antes Deus amaldiçoou a terra, no capítulo 3, por causa do pecado de Adão. Mas agora Deus amaldiçoou o próprio Caim. Deus disse: maldito és agora, por causa do sangue de teu irmão. Então, o homem natural, ele está debaixo de maldição. O homem natural, ele está debaixo de maldição, ele é amaldiçoado. Por quê? Porque ele está fora do contexto do relacionamento com Deus. Ele está sob maldição. E Caim sentiu a sua própria maldição e ele disse: agora quem me encontrar vai me matar. E Deus disse: olha, eu vou colocar um sinal em você para que quem o encontre não o mate. Provavelmente as gerações futuras. Por quê? Esse cuidado de colocar o sinal em Caim? Porque naquela época a existência humana era longa sobre a terra. 900 anos era a média da existência. Então as gerações posteriores saberiam do pecado de Caim, da morte do seu irmão, do assassinato que ele cometeu, e quereria então vingar a morte de Abel, ou um próprio irmão, ou um descendente. Então Deus colocou um sinal em Caim. Esse sinal é o sinal da maldição. Nós trazemos, quando somos homens naturais, o sinal da maldição em nós. Porém, esse homem natural, ele não está somente debaixo dessa maldição estabelecida por Deus por causa do homicídio, por causa do assassinato. Esse homem natural, ele está também corrompido. Gênesis capítulo 6, versículos 1 e 2. Alguém leia aí. Gênesis 6, 1 e 2. O que aconteceu? Os filhos de Deus, quem são os filhos de Deus? Os descendentes de Sete, que não estavam debaixo da maldição de Caim. Caim recebeu a maldição e fugiu da presença de Deus. Sete, que nasceu depois, ou era um filho mais novo de Adão, talvez ele já tivesse nascido quando aconteceu esse homicídio, mas, ao que tudo indica, ele só nasceu depois do homicídio, porque a mulher disse assim: Deus me deu outro varão em lugar de Abel, que Caim matou. Então, Sete nasceu depois, e Sete nasceu na qualidade de filho de Deus, porque a partir da existência desse homem, o progresso da sua família foi um progresso de invocar o nome do Senhor. Então, esses se tornaram ou permaneceram na qualidade de filhos de Deus, não estavam debaixo da maldição de Caim. Capítulo 5, Sim. quando começa a falar dos descendentes de Adão, começa a contar a partir de 7. Exatamente. Caim não conta. Caim não é da descendência de Adão. Abel morreu e Caim, ele saiu da descendência, porque ele tornou-se amaldiçoado. Então, lá na genealogia de Jesus, Lucas capítulo 4, começa de Jesus e vai voltando até Adão. Quando chega em Adão, diz: Adão, filho de Deus. Mesmo depois da queda, Adão continuou na qualidade de filho de Deus. Ele teve a sua natureza corrompida, mas ele não deixou de ser filho de Deus. Caim deixou de ser filho de Deus, passou a ser um homem natural,
um homem amaldiçoado e um homem corrompido. Então toda a descendência de Caim estava corrompida. Acontece que depois toda a descendência humana tornou-se corrompida, porque os filhos de Deus viram as filhas dos homens, que eram as filhas de Caim, da descendência de Caim, e se juntaram. Esse ajuntamento trouxe uma multiplicação da iniquidade. E Deus disse: o meu espírito não agirá para sempre no homem, porque esse homem se tornou carnal. Ele saiu da qualidade de filho de Deus. Então, a geração de Caim, ela é classificada como uma geração amaldiçoada e uma geração corrompida. Mas em Romanos 3, 23 vai dizer que essa geração de Caim, essa natureza humana, ela é uma natureza separada. O homem tornou-se separado de Deus. O homem natural, então, é aquele que está separado de Deus. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Até então, onde é que eu vi? Os demônios não têm nada a ver com isso. Isso aqui são homens. Tá? Existe uma teologia que prega que os seres antediluvianos se tornaram demônios, que esses filhos de Deus, que está dizendo aí no capítulo 6 de Gênesis, são anjos que coabitaram com mulheres, e essa descendência antediluviana, então, tornou-se desincorporada e foram transformados em demônios. Mas isso é só uma teoria, tá? Tem nada a ver com demônios, não. São homens, tá? Os filhos de Deus, descendentes de Sete, os filhos dos homens, as filhas dos homens, descendentes de Caim. Esse ajuntamento trouxe uma corrupção geral. Aí houve corrupção geral. O homem deixou de ser filho de Deus e Deus destruiu aquela geração, salvando somente Noé e a sua família. Pedro vai dizer que Jesus desceu ao Hades e pregou aos espíritos em prisão. Quem são esses espíritos em prisão? Lá Pedro explica, é a descendência antediluviana, os homens dos tempos de Noé. Por quê? Para juízo, para explicar. Jesus foi até o inferno e disse para aqueles espíritos em prisão: vocês estão aqui porque vocês renegaram a Deus no período das obras, no pacto das obras. Era o pacto da obediência a Deus. Eles desobedeceram a Deus, casaram com as filhas de Caim, se corromperam e por isso foram destruídos. Todos foram destruídos. Se transformaram em demônios? Não, foram parar no inferno, mas não se transformaram em demônios, tá? Se transformaram em espíritos em prisão para juízo. Então, Jesus esteve no Hades para isso, para dizer para eles o que aconteceu, porque estão ali, certo? Mas isso é um assunto para estudo dos anjos e demônios, tá? Fica para outra ocasião, tá? Muito bem, então esses homens naturais, eles são amaldiçoados, são corrompidos e são separados de Deus. Isso qualifica um homem natural. Então, quando você percebe alguém que está separado de Deus, ele não só está separado de Deus, ele está debaixo de corrupção e ele está debaixo da maldição de Caim. Entende? É alguém que está totalmente separado de Deus. Esse é o homem natural. Onde nós vamos encontrar o homem carnal? O homem carnal é aquele que não está debaixo da maldição de Caim, não está na corrupção, não está separado de Deus, contudo, ainda está praticando as obras da carne. Então nós vamos encontrar 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45 a 49.
vamos identificar essa carnalidade, o que é que caracteriza o homem carnal. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45 a 49. Alguém pode ler aí? Observe que explicação é essa que Paulo está dando. Ele está dizendo que há um homem natural, mas esse homem natural, ele é feito alma vivente. E ele então experimenta a natureza da terra, então ele é terreno. O homem é terreno, mas há um homem que é espiritual. É o segundo Adão, Jesus Cristo. Ele veio e ele é espiritual. Embora ele tenha assumido a natureza humana, ele não pecou na sua natureza humana. Ele não cedeu às tentações. Então, ele não deixou de ser espiritual por assumir o corpo que é terreno. É a diferença entre o homem natural e o espiritual, o que é terreno e o que é celestial. Mas esse terreno, ele vai chegar a um estado intermediário. Ele não alcança o espiritual e ele fica então entre o natural, o terreno, e o espiritual. Então ele fica na sua natureza terrena como carnal. Então esse é como o primeiro Adão, como o primeiro homem, ele é terreno, tais são os outros. Para que o homem saia desse estado de terreno, ele precisa então do segundo Adão, Jesus Cristo, para se tornar espiritual. Agora nós temos uma caminhada do natural para o espiritual. E passando do natural para o espiritual, nós vamos encontrar então esse intermediário que é o carnal. E o carnal pode ser você e eu. Nós vamos ver por quê. Leia Gálatas 5, 13 a 21. Sim. Gálatas 5, 13 a 21. Não. Não. Isso. Ele está saindo desse estado de maldição e corrupção e separação de Deus para aproximar-se de Deus. Então Jesus Cristo veio, morreu por esse homem natural e ele vai passar então pelo processo do homem carnal, antes de ser espiritual. Nós vamos localizar isso. Então Gálatas 5, 13 a 21. Isso. Observe o seguinte: há uma luta, inicia-se uma luta, tá? O homem natural, ele é chamado à graça por Jesus Cristo e ele começa então um processo. E aí vem a luta, porque todas as obras da carne estão presentes no homem natural. E nós temos uma natureza totalmente natural, porque nós estivemos debaixo de maldição, debaixo de corrupção, debaixo de separação. Tem alguns outros textos, Paulo vai dizer assim: tais foram alguns de vós outrora, mas fostes lavados, fostes regenerados e tal. Eu não anotei os textos aqui, vou citando para os irmãos irem se lembrando que já leram a respeito disso. Então, lá em Efésios capítulo 2, ele vai falar que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas ele nos deu vida, e nesses pecados nós andamos outrora. Então é a nossa natureza natural, e nós estamos saindo dessa natureza, mas ainda essas obras da carne estão presentes, estão trazendo dificuldade para nós. Então nós começamos uma guerra. Aí Paulo diz: a carne milita contra o espírito milita contra a carne, porque são opostos entre si. Agora observe Romanos capítulo 8, versículo 1 a 8. Romanos 8, 1 a 8. Isso. Então observe que essa é a luta, porque há uma oposição.
A carne é oposição ao espírito, porque é o homem natural que está saindo do seu estado de maldição, do seu estado de corrupção, do seu estado de separação, para aproximar-se de Deus. Mas as obras da carne, que estão presentes nesse homem natural, o puxam para trás. E nós estamos então num processo de santificação. Por isso que Paulo escreve aos Colossenses: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Nós temos que liquidar com essa natureza do homem natural, é a natureza terrena. Nós temos que sair desse estado de terreno para alcançar o espiritual. Então, nós estamos numa luta. Durante esse processo, nós estamos ainda carnais. Nós somos salvos em Cristo, num processo de milícia contra a carne, porque o Espírito milita contra a carne, mas ao mesmo tempo ainda estamos no pendor da carne. O pendor da carne dá para a morte. Por quê? Porque as obras da carne, quem as pratica, não vai herdar o reino de Deus. Por isso que a nossa luta, ela é muito forte na nossa natureza interior, o homem interior. Nós temos uma dificuldade nisso, essa guerra, porque nós queremos agradar a Deus, mas nós não conseguimos totalmente agradar a Deus, porque ainda estamos na carne. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, a nossa existência, ela se torna uma milícia, uma guerra espiritual. Em todo tempo é guerra espiritual. Até alguns anos, falar de guerra espiritual na igreja era lutar contra demônios, ou expulsar demônio. Guerra espiritual era expulsar demônio. Não é nada disso. Guerra espiritual é um processo do nosso aperfeiçoamento, porque nós queremos ser espirituais. Nós estamos nos esforçando para sermos espirituais como Jesus Cristo. O nosso alvo é sermos como Jesus Cristo. Então nós estamos numa guerra espiritual constante, porque o Espírito milita contra a carne. É por causa disso. Então, sempre nós estamos em guerra espiritual. Aí alguém cria, os chavões, tá? Oração de guerra espiritual. O que é uma oração de guerra espiritual? Se entender bem, oração de guerra espiritual é fazer morrer a natureza terrena. É isso que é oração de guerra espiritual. Quanto mais morre a natureza terrena, mais eu me torno espiritual. Eu vou deixando as obras da carne, eu vou liquidando com essas obras da carne. Mas como nós somos seres terrenos, o nosso corpo está mais próximo do mundo, como eu já falei em outras ocasiões, nós ainda temos o pendor da carne, ficamos ainda ligados às coisas da carne. Sabe aquelas coisinhas simples assim? Eu não posso emprestar o meu carro para você, porque senão eu vou ficar preocupado, que você pode bater meu carro, você pode arranhar meu carro, ou você vai sujar meu carro. Sabe essas preocupações? É isso, essa luta que nós vivemos nela. Eu não posso te emprestar esse dinheiro, porque senão eu vou ficar apertado. Entendeu? Isso é fazer morrer a natureza terrena. Por quê? Porque eu não vou levar dinheiro, eu não vou levar carro. Nu vim a esse mundo e nu eu vou sair dele. Então, essa expressão que diz respeito a nada que é terreno, nós vamos levar. Nem o nosso corpo terreno nós vamos levar. Nem o nosso corpo. Esse corpo vai ficar e vai se deteriorar na terra. E o pó volte à terra como era. Mas o Espírito, ele volta a Deus que o deu. E quando Jesus Cristo voltar, que acontecer a ressurreição, nós vamos ressuscitar com corpo espiritual. Não é esse corpo natural, não é esse corpo terreno. Então,
cada dia eu vou aprendendo mais para me desprender das coisas terrenas. Eu tenho que me desprender das coisas terrenas. Eu não posso ficar ligado às coisas terrenas. Isso é guerra espiritual. Diga, irmã Merita. Ué, estou dizendo, é uma guerra mesmo. Aí nós passamos nesse intermediário que é o homem carnal. Nós estamos em Cristo, nós cremos em Cristo, estamos guerreando, mas ainda tem algumas coisas que estão conosco. Esse é o homem carnal. Paulo chega a dizer: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O negócio é terrível. Tem um outro texto que ele diz assim: eu sou vendido à escravidão do pecado. Eu sou carnal, vendido à escravidão do pecado. É um negócio terrível, é uma luta. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Então são muitas situações que nós enfrentamos no dia a dia, nesse nosso processo. Por isso que a santificação é um processo. A nossa justificação, ela é imediata, mas a nossa santificação, ela é um processo. Nós estamos nesse processo. Observe, quem são os espirituais? Como que nós vamos alcançar esse estado de seres espirituais? É pelo amadurecimento ou pelo aperfeiçoamento. Então, os espirituais, eles estão maduros, eles estão aperfeiçoados. Lá em Efésios capítulo 4, Paulo fala dos dons para a estruturação do caráter ou dos ministérios de apoio, para que aqueles que já estão amadurecidos, aperfeiçoados, possam ajudar os santos no aperfeiçoamento. O texto lá é Efésios 4, 11 a 17, que ele vai falar de todo esse aperfeiçoamento. Mas nós vamos ler Romanos capítulo 8, versículo 37. Olha, aqui aparece um lado diferente. Existe uma possibilidade em que nós, mesmo estando no processo militante, o espírito contra a carne contra o espírito, existe um estado em que nós já podemos ser considerados mais do que vencedores. Como? Quando nós assumimos a natureza de Cristo em nós, por meio daquele que nos amou. Romanos 8, 1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mesmo ainda estamos sujeitos às obras da carne, mas nós já fomos resgatados desse estado de natural, não somos mais um homem natural. E nós podemos então já nos posicionarmos em Cristo como mais do que vencedores, em todas essas coisas: morte, tribulação, espada, nudez, frio, que Paulo menciona aí, tribulação, tudo isso, nós somos mais do que vencedores. Nós passamos por tudo isso, porque nós, na nossa milícia, nós já vencemos por meio de Jesus Cristo, não por nós, por meio de Jesus Cristo. E uma vez que nós vencemos, então nós temos condições para socorrer os outros. Gálatas 6, 1, leia aí. Gálatas capítulo 6, verso 1. Observe algo interessante que Paulo está falando nesse versículo aqui. Primeiro, ele diz que nós, que estamos em Cristo, nós já somos espirituais, e nós temos condição de ajudar os faltosos, ajudá-los para que eles vençam também essa luta contra as obras da carne. Mas ao mesmo tempo ele diz: existe um perigo de você que é espiritual, já está espiritual em Cristo, caia. Guarda-te para que não caia nessa tentação também. Então você vai socorrer o seu irmão que é faltoso, mas tenha cuidado nisso. Veja bem que você já está agora na posição de espiritual e você não pode voltar atrás. Então,
Isso acelera em nós o nosso processo de espiritualidade. A luta contra a carne, essa milícia, estamos militando e nós não podemos descuidar em tempo algum. Por isso que existem os faltosos. Quem são os faltosos? Nós que já alcançamos uma qualidade espiritual em Cristo, mas que de vez em quando damos aqueles deslizes. De vez em quando eu não consigo emprestar o meu carro para o meu irmão. De vez em quando ele bate na minha porta lá pedindo um dinheirinho emprestado, eu tenho, mas eu não empresto porque eu estou com medo de emprestar para ele e ele não me pagar. Então, eu ainda estou naquele estado de carnalidade. Percebe? Eu tenho que ter muito cuidado, porque se eu já sou um ser espiritual, então essas obras da carne não podem ter mais influência. O que Paulo diz? Nós temos liberdade, mas não usem da liberdade para dar ocasião à carne. Então, às vezes, nós damos ocasião à carne em algumas situações. Então, o negócio é incrível nesse nosso processo. Tá? É incrível. Eu não falei que ia emprestar para todo mundo, não. Eu falei que o seu irmão está necessitado. João fala do irmão, seu irmão. O irmão não pode ser o beberrão. Beberrão não pode ser seu irmão. Beberrão está lá no natural ainda. Tá? Então ele precisa sair desse estado natural. Prestar atenção. Mas ainda que isso aconteça, eu posso estar num estado de despreendimento elevado. E não me faz falta se eu emprestar e ele não me pagar. Eu não vou ficar chateado com isso, não vou ligar. Tá? Finalmente, o homem espiritual, ele alcança uma posição em Cristo para ser casa espiritual. Não é só um ser, mas é uma habitação. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Por intermédio de Jesus Cristo, Ele nos edificou para sermos casa espiritual. Como casa espiritual, nós assumimos o sacerdócio. O que é o sacerdócio? É a capacidade de intercessão. Agora você é capaz de ajudar o seu irmão. Agora você é capaz de ajudar o faltoso, de ajudá-lo para que ele não fique nesse estado. E Paulo, quando ele fala, aí no capítulo 2 de Coríntios que nós lemos, ele continua o assunto no capítulo 3. E ele começa o capítulo 3 dizendo assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Estão salvos, mas não estão ainda aperfeiçoados. Estão como crianças, não cresceram, não desenvolveram. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Mas crentes, mas ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Lembro-me bem que os irmãos já estão amadurecendo. Antigamente, quando perguntava aos irmãos, de que igreja você é?
Da igreja do pastor Marinho. Os irmãos amadureceram, não tenho ouvido isso muito por aí, tá? De vez em quando alguém ainda começa lá na igreja do pastor Marinho, tá? Quando alguém diz, eu sou do Marinho, não está andando segundo homens, tá? Eu sou da igreja de Jesus Cristo. A minha denominação se chama Ministério Evangélico Família de Deus, mas é a igreja de Jesus Cristo. Eu estou junto com os irmãos da Iceia, estou junto com os irmãos da Batista, junto com os irmãos da Assembleia, porque todos são de Cristo e eu também. Ah, tu, né? Tá vendo? Sim. Tá vendo? Tá vendo? Tem ainda gente ainda que fala isso. Não, não é positivo não. Paulo diz que não é positivo. Isso indica um partidarismo. Tá? É uma referência, mas pode indicar um partidarismo, né? Você pode estar valorizando o homem, e aí você não alcançou um nível espiritual. Por quê? Quem é espiritual? É quem congrega com o pastor Marinho? Não, não é. Espiritual é quem está em Cristo. Quem está em Cristo é espiritual. Então, nós somos elevados para o nível espiritual em Cristo Jesus. Agora abre em Efésios capítulo 2, para a gente encerrar com o espiritual. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 1 em diante, até o 10. Olhe como Paulo descreve o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual aí. Onde que nós vamos identificá-los? Ele diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O homem natural estava morto. O homem natural, ele é debaixo de maldição, é corrompido, é separado de Deus. Então é morto espiritualmente. Ele está morto. É natural, é morto. Por quê? Porque está separado de Deus. Está debaixo de maldição. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne. Olha o homem carnal aí, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, quando nós cedemos à carne, nós voltamos ao nosso estado de homem natural para estarmos debaixo da ira de Deus, separados de Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, nos tirou do estado da morte, da separação, e nos tirou do estado da carnalidade, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então agora, em Cristo Jesus, nós estamos na posição de espirituais, assentados nos lugares celestiais, porque nós já experimentamos em Cristo a ressurreição, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Jesus Cristo para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Quando aquele jovem rico procurou Jesus e citou todos os mandamentos, eu guardo todos os mandamentos desde a minha mocidade, Jesus diz: falta-te uma coisa, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois vem e segue-me. Torne-se então um homem espiritual.
abra mão das coisas da terra. Ele disse: não posso, não consigo. Eu estou muito apegado aos bens que eu tenho. Eu não dou conta de vender os meus bens e distribuir com os pobres. Na verdade, este é o grande teste pelo qual nós passamos diariamente. Há uma beleza na palavra de Deus, há um mistério, e nós não queremos entender. Ele diz assim: o generoso prosperará. Só um minutinho. Ninguém há que tenha vendido casas, deixado pais, mães, irmãos, filhos, para me seguir, que não receba no presente século o cêntuplo. Sim. O Papa, hoje, um Papa, é um exemplo? De abrir mão? Absolutamente. O Papa é o homem mais rico do mundo, sabia? O atual? É, qualquer Papa. A pessoa dele. A pessoa dele. O Tito, por causa do título dele, ele se torna a pessoa mais rica do mundo. Porque ele é o dono da Igreja Católica no mundo. O Papa é Eu estou dizendo a gente. qualquer um. Quando ele aceita o pontificado, ele aceita ser Papa, ele pode abrir mão de tudo da boca para fora. Mas, na verdade, ele está assumindo o poderio sobre toda a riqueza da Igreja Católica. É uma questão de ser dono. A Igreja Católica é assim. O Papa, ele é o dono da Igreja. Por quê? Porque ninguém faz nada dentro da Igreja Católica sem o aval dele, a palavra dele. Ele manda. Tanto que a Bíblia, ela fica renegada a outro plano, não o primeiro. O primeiro plano é a palavra do Papa. Ele é o presidente do Vaticano, ele é o sumo pontífice da Igreja, e ele é o dono de toda a riqueza da Igreja Católica. O Vaticano é o detentor do maior depósito de ouro na Terra. Maior reserva de ouro refinado está no Vaticano. Depósito no Vaticano. Então, é só da boca para fora. Ele é franciscano, assumiu o título Francisco, por causa disso, por causa dos pobres. Agora, pergunta: não poderia a Igreja Católica Apostólica Romana pegar toda essa riqueza e distribuir com os pobres e acabar com a pobreza no mundo? O Papa fica escrevendo cartinha e falando em público a favor dos pobres da África, dos pobres não sei de onde, dos pobres, mas não move uma palha para liberar dinheiro para os pobres. Exato. Também. Tudo isso. Hein? Mercenários. Para tirar o dinheiro do povo. Sim. E o pessoal vê. Muito bem, pois somos feitura dele, de Jesus Cristo, criados em Jesus Cristo, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então nós vamos andar realmente nas boas obras. Mas por quê? Porque Deus preparou para que andássemos nelas. Não é para a nossa salvação, não é para sermos melhores do que os outros, tá? Jesus condenou isso taxativamente, tá? Ai de vós, escribas, hipócritas, fariseus, hipócritas, porque estão aí dando esmola e contando para todo mundo, estão fazendo oração nas praças e tudo mais. Vocês já receberam a recompensa, o aplauso do povo. Beleza, que legal, o Papa é chique mesmo, já recebeu a recompensa. Então não é para isso que nós estamos aqui, não é para receber recompensa de homens, tá? Vai para o teu quarto orar em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. Ele vai saber qual é a boa obra que você está fazendo, tá? E como você está fazendo, por que você está fazendo, tá? Porque você é espiritual.
já restaurado em Cristo nas qualidades originais. Novo homem em Cristo Jesus. Muito bem. Continuamos na quarta-feira que vem e eu vou tentar mudar um pouquinho o foco, sair da santificação para a adoção. Tá? Vou ver se eu consigo fazer um estudo a respeito da adoção. Nós somos feitos filhos de Deus, é um processo de adoção. Muito bem, a Viva Família está chegando, hein? E estou aguardando a sua inscrição. Vai ser muito interessante nossa Viva Família. Não perca, não. Faz logo sua inscrição, porque já tem pessoal da outra igreja aí pedindo vaga. E de repente nós vamos ficar com poucas vagas. Sim. Mas vocês vão ficar muito chique de uniforme. Lindo, lindo, lindo. Vamos ficar de pé para orar? Eu chamo vocês para orar aqui na frente. Qual o título dessa mensagem, da pregação de hoje? O homem